Salve Maria a todos. Continuação da leitura O Retrato Moral de Luiz Martim. Um pai incomparável. Na oração da filha de um santo, Teresa evoca essa predileção paternal, embalsamada de perfumes celestes. Lembra-te, ó sim, que no belvedere sobre teus joelhos sempre tu assentavas, murmurando então uma suave prece, com teu estríbulo tão doce a embalsamavas. Um reflexo do céu em teu rosto ela via, quando teu olhar no espaço se perdia, e da eternidade cantavas a beleza. Lembra-te? Compreende-se que Teresa, falando em seu nome e em sua poesia, o que eu amava, tenha dito de um pai tão delicado. Em seus joelhos assentada, com Teresa no serrão, lembro-me era longamente embalada, de seu doce canto ouvia a melodia. Ó suave, tu me repousas, lembras-me tantas coisas, as refeições da tarde, o perfume de rosas, os busionetes alegres, então o verão. Com que alegria reuníamos-nos no inverno ao redor da lenha de Natal, escolhida com cuidado entre as mais volumosas e mais rústicas. O mesmo se dava em cada verão quando festejávamos papai no dia de São Luís. Subíamos ao belvedere enfeitado para a circunstância das festões e para a circunstância com festões e florões. Teresa recitava uma saudação em versos composta por Paulina. Oferecíamos-lhes um modesto presente. Nossas carmelitas, evidentemente, participavam da festa e enviavam uma comovente missiva. No dia 24 de agosto de 1866, Irmã Maria do Sagrado Coração escrevia: Irmã Inês de Jesus, que é pintora artista em miniatura e pintora de casa, quando preciso, escreveu na cela de Nossa Madre esta bela passagem dos Salmos. O Senhor conduz o justo por uma via admirável. Ele lhe serviu de sombra durante o dia e é para ele a luz das estrelas durante a noite. Tudo o que encontro de mais belo, acho que isso te convém. No dia 25 de agosto de 1885, foi para Viena, na Áustria, que a rainhazinha remeteu seus cumprimentos poéticos ao papai rei. Com efeito, ele empreendera um longo circuito através da Europa para ganhar Bósforo, depois Jerusalém, e voltar pela Itália em companhia de um sacerdote da paróquia de São Tiago, Padre Marie. Com ele, amador de viagens, nosso bom pai sentira-se atraído pelos lugares santos. Chegou quase a nos pedir a permissão para partir. Nossos peregrinos deveram renunciar, em seguida, à ida à Palestina e não puderam ver o Papa. Quanto a nós, por dura que nos fosse a ausência daquele que era verdadeiramente nossa alegria e nossa vida, não podíamos deixar de estimulá-lo a dar este passeio, ele que se esquecia de si constantemente por nós. Mesmo fora, notavam, uma terna bondade para conosco. O senhor cônego Lepeletier, que, como já disse, foi o confessor de meu pai, escrevia-nos em 1910. Gosto de relembrar-me muitas vezes dos instantes passados no Busionetes, com um pai tão santo e suas filhas amadas. Nosso querido paizinho gostava de dizer com uma pontinha de orgulho: com minhas filhas eu sou um bom pai, o que significava terno e extremamente bom. Na intimidade, minhas irmãs e eu gostávamos de repetir também, em nossa velhice, que nosso Pai do céu, Deus, fora bom papai para conosco. Para completar este retrato moral, embora com risco de fazer repetições, acrescento ainda uma passagem do meu depoimento no processo de beatificação de Teresa. Meu pai tinha um caráter de grande retidão e simplicidade, o que fazia dele o tipo de um patriarca, mesmo fisicamente. Achavam que tinha ainda uma outra semelhança. Lembro-me que quando me levava para o colégio, minhas mestras da abadia costumavam dizer que ele parecia São José. Era, com efeito, o homem justo por excelência, e quando quero imaginar São José, penso imediatamente em meu pai.
Teresa declara por sua vez: se um pai da terra é de tal modo ideal e perfeito, como não deve ser Deus? O soberano pontífice Pio XII faz eco a esta exclamação quando diz: filha de um admirável cristão, Teresa compreendeu sobre os joelhos de seu pai os tesouros de indulgência e de compaixão que encerra o coração do Senhor, dando-lhe, com efeito, um Pai incomparável, cuja bondade era-lhe a primeira imagem da bondade do Pai Celeste. O Senhor dispunha a penetrar melhor do que ninguém na paternidade divina. Daí essa piedade filial para com Deus, sobre a qual está inteiramente apoiada na sua pequena via da infância espiritual. Sim, confesso humildemente que meus pais mereceram dar ao mundo a Teresinha, cujos devotos peregrinos colocaram sobre o túmulo de seus pais, como prova de gratidão, este ex-voto gravado em letras de ouro. Obrigado, queridos pais cristãos, por nos terdes dado uma santinha para nos proteger. É a Teresinha cuja causa o Santo Padre Pio X começou, cuja doutrina de infância espiritual Bento XV exaltou. A Teresinha que Pio XI canonizou, a constituiu padroeira das missões e que denominava uma palavra de Deus, a filha amada do mundo inteiro. Enfim, que Santíssimo Pio XII elegeu patrona da França com Santa Joana d'Arc. Pode-se, em toda a verdade, aplicar a seus pais a palavra evangélica. É pelo fruto que conhecereis a árvore. Oferta de todos os seus filhos a Deus. Nossos piedosos pais quiseram consagrar-se a Deus, mas, não sendo esta vontade divina, desejaram oferecer ao Senhor ao menos um sacerdote, um missionário. Ah, que decepção tiveram sem dúvida quando, após a morte de meus 2 irmãozinhos, vim ao mundo perfazendo assim o número de 5 filhas. No íntimo do seu coração, entretanto, persistiam em esperar a bênção de Deus sobre o seu lar desolado. A irmã de minha mãe, visitantina em Mans, dizia-lhes: o Senhor quisera para si as primícias, a fim de provar sua fé, mas que com toda certeza satisfaria seus desejos concedendo-lhes o grande santo tão desejado. No entanto, depois de mim, uma outra menina chegava na família, mas para voar quase imediatamente ao céu. Enfim, em 9º lugar veio Teresa, a 7ª menina. Humanamente, fizeram tudo o que puderam para dar a Deus um missionário. Suas esperanças pareciam frustradas. Entretanto, nenhuma queixa se lhes escapou. Viviam, antes de tudo, no abandono total a Deus e se entregavam completamente à divina providência. Esta palavra do salmista traduz o impulso espontâneo de seus corações. Quero bendizer ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará constantemente em meus lábios. Decepcionada quanto ao sacerdócio, minha mãe aspirava a que todas as suas filhas abraçassem o estado religioso. Morreu prematuramente e foi meu pai quem fez a oferta, aceitando generosamente a vocação das 5 filhas. Evidentemente, nosso meio profundamente cristão era de natureza a favorecer um apelo. Entretanto, nossos pais nunca nos influenciaram. Mamãe pressentia que Paulina entraria para o convento. Teresa fala disso em sua autobiografia e atribui ao primeiro anúncio, ainda impreciso, da vocação de Paulina, a origem de seu atrativo pela vida religiosa. Nos bugionetes, nenhuma de nós pensava no Carmelo. Ao contrário, o mosteiro da rua Livard causava-nos medo com suas grades e as suas urnas funerárias que ornavam então a porta de entrada. Meu pai esperava que sua 2ª filha fosse para a visitação de Mans, onde nossa tia vivera e morrera santamente. Mas no dia 16 de fevereiro de 1882, após uma graça de luz recebida na igreja de São Tiago, Paulina anunciou-lhe seu desejo de entrar para o Carmelo. Ele não fez nenhuma oposição. Perguntou somente se sua saúde se acomodaria a uma regra tão austera. Encontrando-a à tarde, ele lhe disse: para tua felicidade te permiti entrar para o Carmelo, mas não penses que seja sem sacrifício da minha parte, pois te amo muito. Ele mesmo a acompanhou ao mosteiro no dia 2 de outubro seguinte. Conduziu-a
ao altar para a tomada de hábito, e no dia 6 de abril de 1883, pois naquela época, como mais tarde para Teresa, saía-se da clausura vestida de noiva. Dando-lhe um último beijo, suspirou com angústia: será que não te verei mais? No dia 8 de maio de 1884, na tarde da profissão de irmã Inês de Jesus, que, segundo as constituições, se fizera na presença das religiosas somente, ele lhe trouxera a Teresinha, que naquele mesmo dia fizera a primeira comunhão, na Capela das Beneditinas. No dia 16 de julho do mesmo ano, assistiu no presbitério, junto à grade do coro, à tomada de véu de sua querida Paulina. Em todas essas circunstâncias, mostrou-se muito corajoso e sua fé digna de admiração. Continuaremos depois discorrendo sobre esses exemplos de excelente e santo Pai. A todos os senhores, salve Maria.